dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí me assistindo, mas bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos seguir o nosso capítulo, nosso conteúdo, o livro didático, o material de vocês. E o próximo capítulo seria sobre independências da América Latina ou independências da América Espanhola, os processos de ruptura do antigo regime espanhol que se instaurou nesse continente americano, numa vasta região que vai desde o atual México até o extremo sul da Argentina, e a gente vai entender resumidamente o que esse assunto, esse capítulo nos diz. Beleza? Deixa eu abrir aqui então. Estão me vendo aqui? Vamos lá. Bom, opa, deixa eu voltar. É o seguinte, galera. A gente começa falando de processos de dependências na América Espanhola com a história do Haiti. O Haiti fica na América, para quem não sabe, né? Não sei aí como é que você manja de geografia, mas até repórter da CNN Brasil comete gafes, que dirá aluno do São Camilo. Então, assim, o Haiti fica na América, é uma ilha na América Central. E essa região antigamente era chamada da Ilha Espanhola. Inclusive, esse território na América Central foi uma das primeiras regiões que as embarcações da monarquia espanhola desembarcaram e criaram uma espécie de base ali de apoio para seguir o seu curso, que era a expansão do território. A história começa com a Haiti ali, né? Depois a gente vai falar como que esse processo de dependência se espalha no decorrer dos outros territórios. A gente vai dividir esse assunto em duas partes, porque a gente vai falar aqui dos sintomas do processo de dependência propriamente dito, e na outra parte a gente trata da América pós-independência. O Haiti, ele foi um processo histórico peculiar. O Haiti foi fruto de uma revolução social de caráter popular, promovida e articulada principalmente pelos escravos africanos que para ali haviam sido enviados, deslocados, para trabalhar nas lavouras, na produção agrícola da região. Acontece que houve ali um processo de uma concentração, podemos dizer assim, de lideranças africanas que conseguiram rapidamente, mesmo distante do seu território, se articular num movimento popular social de insurgência contra o controle da monarquia espanhola. O resultado disso foi esse enfrentamento por parte dessas pessoas, um número considerado de escravos, que vão ser fortemente organizados e articulados para enfrentar o autoritarismo do antigo regime espanhol, da monarquia espanhola na região. Como eu já falei anteriormente, o Haiti é uma ilha. O atual Haiti hoje é dividido, essa ilha é dividida em dois países, né? República Dominicana de um lado, que é bem turística, e o Haiti, que é bem popular. Ok? Então, a independência dessa região se dá a partir desses atores, que são esses povos africanos. Em 1791 foi o início desse processo de independência, ou seja, o Haiti pegou carona da história norte-americana de independência e seguiu aí o seu grito de liberdade. Obviamente que eu estou dizendo aqui no sentido do grito da liberdade. A gente sabe que na questão racial, a independência dos Estados Unidos não significou nada para eles, até porque os africanos, os escravos lá na América do Norte ainda estavam presos, então a liberdade não estava para eles. Mas o fato é que o Haiti pegou carona nesses movimentos emancipatórios de contestação do antigo regime e vão, de alguma maneira, enfrentar as autoridades espanholas na região. Essa data marca a eclosão dessa insurgência escrava. Em 1794, há um decreto que abole a escravidão, obviamente eles tomaram poder,
e a intensificação do movimento emancipacionista. Anos depois, em 1801, assume o primeiro governo popular desse cara aí, ó, Toussaint Louverture. Eu não sei pronunciar francês, então entenda do jeito que você achar melhor. Mas o mais importante não é você saber o nome dele, mas sim que chegaram a constituir um governo popular naquela região. Em 1804, a Declaração de Independência da primeira República Negra na América. Bom, essa história poderia acabar linda e maravilhosa, né? Mas não foi bem assim. Mas, de fato, é notório a luta e a conquista desse movimento de caráter 100% popular de enfrentamento ao autoritarismo absolutista espanhol e que conseguiram, de fato, o contexto das independências do século XIX. E aí, o que aconteceu? Pô, os caras vão perceber um vácuo aí, né? Com a história do Haiti, Estados Unidos e tal, e qual que era a geopolítica do momento. Havia um entrave econômico representado pelo monopólio comercial exercido pelas metrópoles ibéricas. A difusão do pensamento iluminista na América, isso é um outro ponto. Um terceiro ponto de contexto dessas independências na América Latina foi o sucesso da independência dos Estados Unidos. Já disse aqui, fortemente influenciando nisso. Um outro fator importante são as contradições do sistema colonial, que já estava há alguns séculos já suprimindo a vida das pessoas. Conflitos de interesse entre colônia e metrópole, que também acirravam a tensão. A insatisfação das elites coloniais com a metrópole. Nesse caso, há um conflito de interesses aqui e que grupos populares, somado a algumas elites locais, vão se favorecer. Conflitos na América Espanhola entre chapetones e crioulos, que eram os dois grupos sociais na América que divergiam. Aqui é o seguinte, ambos elite, tá? Ambos aristocracia colonial. A diferença é que chapetones tinham um status social um pouco melhor por simplesmente ter nascido na Espanha e vir para cá com essa nacionalidade espanhola. Os crioulos eram filhos de chapetones. Eles eram da elite agrária, eles eram donos de terra, mas, entretanto, eles eram de uma categoria inferior em relação aos espanhóis. Isso gerava um certo acirramento. E a política expansionista de Napoleão. Não sei se você percebeu nas datas da Revolução Haitiana que isso é o contexto de Napoleão, que vai enfraquecer a monarquia espanhola, porque Napoleão invade a Espanha e destrona o rei absolutista de lá e coloca o seu irmão no lugar. Bom, esse camarada aí, Simão Bolívar, é o líder da Revolução na América Latina. Um dos, né? Cada região tinha seu próprio líder, mas esse provavelmente foi o cara que expandiu as suas ideias, fortemente influenciadas pelo iluminismo, para outras regiões. Simão Bolívar é o nome do meu cachorro, mas não conta para ninguém não, tá? A gente só chama ele de Simão, tá? Mas o nome completo dele é Simão Bolívar. E do lado aí, o libertário do Haiti, o líder revolucionário do Haiti, que é considerado um herói para esse processo histórico. A região que a gente está conversando aqui, a respeito da independência da América Latina, é essa pintada colorida aí. Vou olhar para o lado aqui porque eu vejo maior. Nós vai desde a região do território do México, lá em cima, pintado de verde, passa pela América Central, começa ali na América do Sul e vai até o extremo ali de Chile, Argentina, ou seja, território gigantesco. Vale lembrar aqui que a coroa espanhola, ela criou 4 vice-reinos nessa região para dar conta das demandas, para controlar, evitar saques, evitar contrabando, estabelecer relações de regras e leis e acordos dentro da colônia, para explorar melhor esse território. E acontece que esses movimentos a partir do Haiti ali vão se espalhar por toda essa região. Em cada território desse surge uma liderança ou mais de uma, e ambos levantando a bandeira das liberdades, influenciado por todo esse contexto que eu apresentei, das invasões napoleônicas na Espanha, tornando o reino fraco, e também das ideias iluministas. Os primeiros movimentos: criação das juntas governativas. O que era isso?
governos de rebeldes, governos contrários à coroa espanhola. Fortalecimento dos cabildos. Os cabildos eram uma espécie de prefeituras, eles funcionavam como governos locais. Isso vai se protagonizar no processo de independência, porque os primeiros governantes desses países que vão ser proclamados são repúblicas com forte influência desses líderes locais. A luta entre crioulos e chapetones, os crioulos vão ficar do lado, obviamente, da independência, da luta pela independência. Então essa elite local crioula vai fortalecer os movimentos de emancipação. Deposição de autoridades metropolitanas, alguns espanhóis vão inclusive ser convidados a se retirar da América, influência do pensamento iluminista, como eu já coloquei, e os inícios dos movimentos populares. Em 1810 estoura vários movimentos desses de independência. No México, no vice-reino do Prata, que era um desses vice-reinados, e surge já dois países aí, Paraguai e Venezuela. Nessa década vai acontecer movimentos na Argentina, no Chile, na região do Chile. Todos esses países vão sendo constituídos e proclamados repúblicas independentes separadas da Espanha. E não para só aí. Aqui tem as datas e as nações que estão sendo constituídas nesse contexto com as suas respectivas regiões e bandeiras. Se você olhar aí tem as datas. A Argentina comemora a sua independência 25 de maio de 1810. Uruguai em 1825, Paraguai em 1811, Bolívia em 1809, 1810 a Venezuela, México também, Colômbia no mesmo ano, Equador um ano antes, 1809, e o Chile também em 1810. Então, foi um período de muita agitação política e popular. O povo na rua, os movimentos indígenas que representavam os grupos, os povos indígenas dessas regiões todas, e a independência foi concretizada. O movimento se espalha na América Central, anos mais tarde, né? Em 1823 cria-se uma confederação e depois dessa confederação 5 novos países, já em 1838, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. Resumo da obra. Independência da América Latina toda. Então, assim, é por isso que tem esse monte de país. Foi-se garantido inicialmente algumas liberdades, mas depois, embora na luta, no enfrentamento à coroa espanhola, há uma forte participação popular, o que se viu com o decorrer dessas nações independentes é mudanças de perspectivas de dominação. Então, em alguns casos, por exemplo, as camadas populares vão ser colocadas de lado porque essas elites locais vão se apropriar do poder, vão criar modelos ditatoriais. Nesse caso da América do Sul e América Central, tem nomes específicos, a gente chama de caudilismos, né? Quem eram os caudilhos? São protagonizados desse contexto de elites, ou apoiados pelas elites, ou alguns vêm dessas famílias, e vão criar ditaduras que vão favorecer uma minoria e vão criar as desigualdades sociais e os problemas que a América Latina enfrenta até hoje. Ou então, por uma forte influência de outras nações, que agora não mais a Espanha, mas Inglaterra por um tempo, e principalmente os Estados Unidos, que vai impor seu controle imperialista na região. Isso já na final do século XIX, início do século XX. Que foi a doutrina Monroe, a América para os americanos, ignorando completamente o restante do continente. É isso, pessoal. Obrigado por me ouvir mais uma vez e tamo junto. Valeu!